Notícias agrícolas nesta sexta-feira, dia 21 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços e o que pode influenciar as cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Enilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutem e nos veem. Enilson, uma semana de bastante volatilidade para o milho aqui no Brasil, na B3. A gente teve dias com muitas altas, dias com muitas quedas também. O que tem influenciado, o que tem trazido tanta volatilidade para os preços nesse momento? Guilherme, eu diria que o mercado de milho na B3 está no balanço da oferta de safrinha já, né? Então, a gente tem visto, principalmente segunda e terça, movimentos fortes e positivos, até por uma questão de rolagem de contrato. O dia 15 é o último dia do contrato de março, e aí agora a gente já está no contrato de maio. E aí quem estava com produção comprada se reposicionou no novo contrato, isso acabou dando uma força de mercado que acabou sendo esvaziada pelas quedas dos últimos 2, 3 dias, né? E aí a leitura que a Celeris tem, claro, o mercado de curto prazo, o mercado spot, não só na B3, mas nas diferentes realidades regionais do Brasil, ainda é um mercado bem firme. A gente olha para Mato Grosso, preços de milho acima de R$ 70, Paraná acima disso, sul do Brasil como um todo, Campinas próximo dos R$ 90 por saca. Então, no curto prazo, a leitura que nós temos dessa movimentação é que tem um pouco de elemento técnico, mas tem muito de firmeza de um mercado interno que está a pé de milho. Está faltando milho, estoques de passagens muito baixos. Não vou dizer que está faltando milho, mas estoques de passagens muito baixos e uma colheita de milho verão que agora começa a ter um volume maior, principalmente das colheitas de milho de Minas, mas ainda assim um mercado que está com um pouco volume, um estoque de passagem baixo, um abastecimento de curto prazo ainda bem limitado. E aí quando a gente olha mais para frente, então, Enilson, qual que é esse cenário? O que pode entrar nesse radar para influenciar os preços? Quando a gente olha para curto prazo, eu estou imaginando aí vamos colocar aí os 60, 90 dias, acho que o elemento relevante aqui vai ser o tamanho da safra de inverno que vai ser colhida nesse período. A gente teve um atraso inicial do plantio, em especial Mato Grosso, mas bem ou mal, até final de fevereiro conseguiu plantar ali entre 80% e 85% da sua área de milho inverno. Outros estados um pouco mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas a leitura que a Celeris tem é que o plantio ocorreu minimamente dentro do possível, dentro do normal. E aí o risco fica para uma questão climática nesses meses que vêm. Se você pega Minas Gerais, principalmente a região aqui do Triângulo Mineiro e Noroeste, parte de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, até semana passada a gente estava falando de quase 30 dias sem chuva. Então todo esse clima um pouco adverso, claro, melhorou de uma semana para cá, mas esse clima adverso, essa incerteza de safra é o que tende a nortear preços daqui para frente. Se a gente tiver uma safra, diria ali na casa de 100, 102 milhões de toneladas, que é uma safra dentro do normal, dentro do potencial, considerando a área plantada para esse ciclo, eu diria que a gente tem um viés de estabilidade para preços, talvez até alguma pressão na época de colheita, pensando nesse recorte ali junho, julho, agosto. Se a gente tiver problemas de safra, problema de clima, eu diria que a gente tem mais um fator de sustentação para todo esse pano de fundo que a gente tem visto de elevação de preços de milho no mercado local. E aí, Nilson, um outro fator que entrou também no mercado nessa semana foi a questão de importação de milho. Teve alguns boatos que poderia chegar através do Nordeste essa exportação via Estados Unidos. Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Pode entrar milho importado no mercado e mexer também com esses preços? Estruturalmente, algumas regiões são importadoras de milho. O Nordeste, por uma questão até de déficit regional, por mais que você tenha um crescimento da área de milho no Cealba, no próprio Matopiba, que acaba abastecendo boa parte das granjas do Nordeste, é uma região que tradicionalmente vai importar seus 400, 500 mil toneladas, em geral dos Estados Unidos, da Argentina. O sul do Brasil, também por uma questão até logística,
e de proximidade com o Paraguai, com a Argentina, também é uma região importadora. Então, existe essa possibilidade de importação dessas duas regiões especificamente. Agora, os elementos que limitam essa importação, mesmo com a redução do imposto, primeiro, nosso real tá desvalorizado, então para importar esse valor, existe um valor, você tem que pagar um dólar caro. E o outro fator é que quando a gente olha para esses países vizinhos, principalmente Paraguai e Argentina, a gente está vendo cenários também preocupantes de oferta, seja por uma questão de redução de área, seja por problemas de cigarrinha. Então, uma oferta de Paraguai e Argentina não chega tão competitiva nos estados do Sul. Naturalmente, haverá um negócio, haverá importação, é provável que isso aconteça em 25, mas eu diria que não é nada que muda o ponteiro do mercado interno, não é nada que vai fazer com que os preços caiam no curto prazo. É muito mais uma composição de oferta para players que estão bem localizados ou estão com uma logística eficiente para acessar esses volumes. E aí, Nilson, olhando agora para o mercado internacional, lá para a Bolsa de Chicago, também tem bastantes fatores de incertezas e trazendo volatilidade para os preços lá na CBOT, né? A gente costuma olhar muito para o mercado da soja e olhar o elemento Trump, principalmente na relação Estados Unidos e China. No caso do milho, isso também impacta, seja por causa direta do milho, seja por uma relação entre preço de soja, preço de milho, que aí você tem um efeito indireto. Então, existe esse elemento geopolítico que acaba impactando todas as commodities agrícolas, em especial pelo fato dos Estados Unidos ter relevância na oferta global desses produtos, e por mais que a China não importe tanto milho quanto importa de soja, ainda está engatinhando nesse mercado de milho, qualquer indicação de barreira comercial para o milho entre Estados Unidos e China, o Brasil passa a ser um fornecedor seguro, estável, com uma relação amigável com a China. Então isso tende a impactar, fortalecer um pouco de demanda e preços aqui. Ainda, de novo, pouco diferente do que acontece na soja, mas também um efeito esperado no milho. E o segundo fator, Guilherme, está relacionado principalmente à questão já olhando para o mercado climático nos Estados Unidos. A gente veio do relatório do ano passado de aumento, expectativa de aumento de área de milho nos Estados Unidos, agora para o ciclo 25-26. E quando a gente olha, que seria baixista, mas aí quando eu olho para os mapas climáticos, a gente tem regiões, está cedo ainda para falar, mas a gente tem regiões com secas severas nos Estados Unidos. Então, o mercado climático para milho já começa a ter fazer parte da formação de preço, principalmente olhando ali para os contratos de setembro, de dezembro, que passam a ter maior relevância da safra norte-americana. E a gente vai ter aí no final do mês também o relatório de expectativa de plantio. Isso também pode trazer movimentações, né, Nilson? Certamente, certamente. Tudo indica que os Estados Unidos, seja pela relação, principalmente pela relação de preço que está mais favorável ao cereal do que para a soja, que o produtor norte-americano confirme aquele aumento de área entre 1 milhão de hectares a favor do milho, de aumento para milho. Isso acaba trazendo um viés de baixa para o mercado internacional, ainda mais com as discussões geopolíticas. Quando eu olho para esse cenário e olho para o cenário brasileiro de estoques de passagem baixos, de uma demanda internacional que ainda depende de milho brasileiro, de um mercado interno, usinas, proteína animal, empresas de proteína animal bastante demandadoras, a leitura que eu tenho é que mesmo que o externo esteja pressionando os preços de forma geral, a gente possa ter um ano de 25 de preços sustentados no mercado interno. Então, todo esse efeito de mercado internacional, claro, mexe no mercado, mas acho que ele vai ter pouca força dado o contexto interno para os preços em 2025. Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que nos escutam. Acho que o ponto aqui de relevância a gente já tem visto preços no mercado disponível, também preços futuros, que geram margens positivas para os produtores de milho. Então, acho que o importante aqui é ter essa leitura de que a gente vai ter um cenário de construção de margens e aproveitar as oportunidades de mercado, seja com algum descolamento de dólar,
um ou outro fator sobre risco de clima e produção de safra de inverno no Brasil. Acho que tudo isso aí são fatores que podem destravar um pouco mais comercialização e devem ser encaradas como oportunidade de venda pelos produtores nacionais. Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Esse é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho e as expectativas de mercado daqui para frente. Enilson destacando um cenário de bastante firmeza para os preços do milho aqui no mercado brasileiro, especialmente quando a gente olha para o curto prazo, indicativos acima dos R$ 70 no Mato Grosso, acima de R$ 90 na região de Campinas, bastante fundamentados na ainda escassez de milho no mercado e principalmente numa demanda interna bastante robusta, bastante fortalecida. Quando a gente olha para frente, o Enilson destaca que os próximos 60 ou 90 dias devem ser norteados pelas condições climáticas para o desenvolvimento da segunda safra de milho. Algumas regiões produtoras já começam a apresentar alguma dificuldade com o clima e aí esse acompanhamento climático deve balizar os preços daqui para frente na visão do Enilson. Quando a gente olha lá para o mercado internacional, bastante atenção ao acompanhamento das atividades e das expectativas para o plantio da próxima safra dos Estados Unidos. Dia 31 de março tem relatório de perspectivas de plantio do USDA. Há uma expectativa do mercado para um grande aumento de área de milho nos Estados Unidos, mas como o Enilson destacou, os mapas climáticos começam a mostrar alguma preocupação de clima lá para os Estados Unidos e isso pode mexer um pouquinho com essas ideias de plantio. É preciso ficar atento e continuar acompanhando essa situação. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vê aí na tela movimentações negativas neste último pregão da semana. Contrato maio 25 valeu $4,63 o bushel, perda de 6 pontos. Julho 25 recuou 5 pontos, foi cotado a $4,70 o bushel. Setembro 25 valeu $4,44 o bushel, queda de 3,50 pontos, enquanto o dezembro 25 valeu $4,50 o bushel, perda de 2,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, você vai ver aí na tela movimentações em campo misto, neste momento na sexta-feira. O maio 25 recua 0,85%, é cotado a R$ 79,68 a saca. Julho 25 vale R$ 72,92 a saca, alta de 0,10%. O setembro 25 sobe 0,08%, é cotado a R$ 72,36 a saca, enquanto o novembro 25 vale R$ 74,90 a saca, um recuo de 0,33%. Agora eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem o fechamento do mercado da soja para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas nessa sexta-feira. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.